nome é Érica, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Uniso. O título do trabalho é Isolamento de bacteriófagos líticos usados no biocontrole contra a mancha aurulada, uma alternativa eficiente e amiga do ambiente. Esse trabalho está sendo realizado no FagiLab, no apoio 4, sob a orientação do professor Vitor Balcão. Diversos produtos agrícolas vêm sofrendo já há algum tempo com as pragas, as doenças fúngicas, doenças bacterianas. Isso é uma realidade não só no Brasil, como também no mundo todo, levando prejuízos econômicos. Os tratamentos convencionais, eles já não são tão eficazes e também para algumas doenças já são escassos esses tratamentos. Dessa forma, pensou-se no setor cafeeiro. É uma importante cultura e tradicional o cultivo do café e movimenta um mercado financeiro cerca de 62 bilhões só esse ano. Entre tantas doenças dos cafeeiros, uma que vem se destacando é a mancha aurulada. É uma bacteriose causada pelo agente etiológico Pseudomonas syringae garsai. Essa bactéria ela fica na folha do café em equilíbrio, mas quando essa folha tem alguma rasura ou é atacada por algum inseto, ela se torna virulenta, forma necrose na superfície da folha e uma mancha amarelada ao redor dessa necrose, é o que caracteriza essa doença. Ocorre queda dos frutos por falta de amadurecimento e, em consequência disso, a queda de produtividade. Um outro fator também que contribui para essa infecção são as chuvas intensas, ventos fortes, temperaturas baixas e também um solo pobre pode facilitar a propagação dessa bacteriose. Os tratamentos convencionais são à base de cobre, mas a dose usual dessas substâncias ela é tóxica até para a própria plantação. Isso também prejudica a produção. Uso antibióticos, como todo mundo já sabe, as bactérias já estão adquirindo resistência aos antibióticos. O mais comum é a casugamicina e também pode infectar o solo, lençóis freáticos, pastos dos animais. Outras ações preventivas seriam a quebras de ventos, que são o plantio de árvores ao redor dessas plantações, as podas, uma melhoria de nutrientes de solo e também os cafeicultores eles utilizam das queimadas. Isso daí não é nada importante, não é nada interessante para o meio ambiente. Uma terapia alternativa é o uso de bacteriófagos, que são vírus capazes de infectar somente as bactérias. Eles se replicam na própria bactéria e se disseminam para outras bactérias vizinhas, consequentemente diminuindo o crescimento bacteriano. Eles são estritamente líticos, específicos para aquela bactéria e não são dependentes de dose, uma vez que eles, quando injetam material genético nesse vírus, ocorre a produção de novas partículas, ocorre o rompimento da bactéria e novas partículas são dispersas no meio. O objetivo desse trabalho é a formulação de um sistema nanoencapsulado com esses fagos, um sistema formado por quitosana, alginato de sódio, um sistema que não prejudica o ambiente, protege as partículas fágicas de
fatores abióticos, né, do clima, da chuva, e também facilita a adesão dessas partículas na própria folha. E com isso as taxas de aplicação são reduzidas e mais duradouras. Primeiramente é isolado os fagos são da própria natureza, nesse caso eles foram isolados das folhas, de folhas doentes, né, com as características dessa doença. Eles foram amplificados e purificados e concentrados com PEG. Dessa forma foi feita uma suspensão em estoque. Dessa suspensão que foi caracterizado as partículas. Foram isoladas 2 partículas que elas vão compor o coquetel fágico. Esse coquetel facilita a bactéria a não adquirir tanta resistência aos fagos, e eles foram caracterizados pela microscopia eletrônica de transmissão, e podemos verificar que eles são da família Mioviridae, são fagos de caudas contráteis na hora da adsorção, né, que facilita a inserção do material genético no interior do hospedeiro. Foi realizado a genômica através da extração do DNA desse material genético para futuro sequenciamento, e curvas de inativação bacteriana in vitro e ex vivo para verificar o quanto essa bactéria pode adquirir resistência ao fago. A extração do DNA fágico foi pela técnica de fenol e clorofórmio. As partículas fágicas foram concentradas com o PEG para aumentar esse material genético. Depois elas foram incubadas com DNase e RNase para degradar o material da purificação, né? As bactérias que foram mortas liberaram o material genético dessas bactérias. Após essa incubação, foi colocado proteinase K, SDS e EDTA. A proteinase K vai degradar as proteínas da capside, das caudas, dos fagos, e expor o material genético. Em seguida, foi centrifugado com fenol e clorofórmio na proporção de 1:1 para carregar todo esse material que foi degradado pela proteinase K. Em seguida, foi colocado etanol gelado e acetato de sódio e incubado no freezer por 1 dia para verificação do DNA enovelado. Esse DNA enovelado ele foi testado para saber se realmente a gente conseguiu extrair através da eletroforese de agarose a 1%, e um gel foi verificado a presença de DNA desse material. Também foi quantificado para estimar a quantidade de material genético obtido. Na curva de inativação bacteriana do coquetel, seria a união dos 2 fagos, né? In vitro, verificou que o mol 0,1 foi o mais eficiente, em seguida o mol 10, uma redução bacteriana de 6 logs aproximadamente em 12 horas. Na curva de inativação bacteriana no coquetel ex vivo, o MOE10 foi o mais eficiente na produção de 4 logs. Depois o MOE01 com cerca de 2 logs, também em 24 horas. Foi realizado o desenvolvimento da formulação através do método simples de coacervação, onde a suspensão fágica foi colocada em contato com o genato e foi pulverizada numa solução de quitosano a 24 horas. Por 24 horas. Depois disso, foi verificado através da microscopia eletrônica de varredura o tamanho da partícula e a estrutura dela. Ela ficou em torno de 230 nanômetros. As análises futuras
serão feitas em ensaios em planta, em mudas colocadas no laboratório para verificar temperatura, condições de nutrientes do solo mais adequados, e depois análises experimentais em lavouras, considerando os fatores abióticos, os fatores climáticos, a chuva, como essa partícula vai ficar aderida às folhas. Gostaria de agradecer à Uniso, ao FagiLab, a toda a equipe, a CAPES. Muito obrigada pela atenção.